Seja bem-vindo para a série Enfrentando as Dores da Vida. Nós passamos pelo primeiro episódio em que nós cuidamos sobre os dois aspectos essenciais para a gente vencer as dores da vida, e agora a gente vai falar sobre o medo e outras emoções em que, se a gente não enfrentá-los, a gente não consegue enfrentar as dores da vida. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, compartilha esse vídeo porque eu sei que vai ser muito especial, e já comenta aqui: eu irei vencer as dores da vida. Já faz assim, ó, toma posse: eu venço as dores da vida, porque na palavra de Deus já diz que Deus venceu, Jesus venceu o mundo, então nós também vamos vencer. Ele já deixou tudo aqui dentro de nós para que isso aconteça. Então já se inscreve aqui, já coloca todos, compartilha, que eu tenho certeza que essa mensagem vai ser muito especial para você. Vamos pro vídeo? Esse episódio ele é muito especial porque eu mesmo tenho vários livros que eu falo sobre o medo. O medo é uma emoção que todos nós temos. A carne, ela sente medo. Então, é natural o medo vir na nossa vida. E o medo vem de diferentes aspectos. Às vezes existe um medo real. Realmente eu tô com medo daquele cachorro que tá vindo aqui em minha direção. Ou mesmo eu vou, sei lá, numa montanha russa e eu tenho medo daquilo ali tudo despencar. Mas existem medos imaginários: o medo de perder um emprego, o medo de um relacionamento terminar, o medo de ficar pobre, o medo de perder tudo. São medos que a nossa mente constrói em razão de algumas dificuldades internas, de algumas coisas que não conseguimos lidar dentro de nós. O primeiro medo, o medo real que existe realmente, ele é um medo que tá ok, ele é real. Mas o segundo medo, que é o imaginário, a gente precisa aprender a lidar com ele. E as dores da vida, quando elas surgem, elas trazem com elas muitos medos. Porque dependendo da dor que você sente, é como se você ficasse mais vulnerável à insegurança, ao medo, à ansiedade, à frustração, à decepção, a todas essas emoções, esses sentimentos que nos colocam para baixo. Porque existem emoções e sentimentos que nos colocam para cima e tem outros que nos colocam para baixo. Quando nós estamos vivendo as dores da vida, a gente tem uma tendência, uma possibilidade de ficarmos mais enfraquecidos. E por isso que eu criei essa série, para te dizer que todas as dores, todas elas, sem exceção, elas não são para sempre. Toda dor que você sente, seja ela por uma perda de um ente querido, seja ela por um desemprego, seja ela por você não ter realizado o seu sonho, seja ela pelo tempo da espera, seja ela por mudanças inesperadas, seja o que for, eu preciso te dizer que ela vai passar. Você já percebeu que toda doença, quando ela vem, exceto, lógico, as doenças malignas que ficam, mas de regra, uma gripe, uma virose, ela vem e passa. É assim também que acontece com as dores da nossa vida. Elas vêm para nos fortalecer, para nos ensinar alguma coisa, e depois ela passa. Ela só não passa se você a alimenta, ela só não passa se você foca nela e não consegue tirar os teus olhos dela. Por isso que é muito importante, quando nós estamos diante de um processo de dor, a gente compreender que aquela dor não serve para nos paralisar. Ela tem uma outra função, uma outra finalidade, que é exatamente nos impulsionar, fazer com que a gente passe para outro nível, outro degrau. Assim, quando nós fazemos uma prova na 7ª série, a gente passa para a 8ª série. A gente faz uma prova na 8ª e passa depois para o próximo ano. Assim são as dores da vida. E quando você consegue lidar com medo, com a insegurança, com a ansiedade, você consegue passar mais facilmente para outro nível. Porque as dores, elas vão acontecer com todos nós. Não existe uma pessoa na face da Terra que não passe por uma dor. Não existe uma pessoa na face da Terra que não passe por sofrimento. Os sofrimentos, eles são inevitáveis, mas, quer dizer, eu até conserto essa frase. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E por que o sofrimento é opcional? Porque depende do teu olhar, depende do que tu vai ouvir, depende do ambiente que tu vai se colocar, depende a frequência que você vai querer colocar naquela dor,
naquela relação. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você finaliza um relacionamento. Você pode entender que aquilo ali foi um livramento, ou vocês viveram um tempo bom e finalizou o ciclo, ou você pode dizer, eu nunca mais vou encontrar ninguém, meu Deus, eu perdi o amor da minha vida. Você concorda? Se realmente fosse o amor da sua vida, você não teria perdido? Porque se fosse o amor da sua vida, você iria viver com ele para sempre. Então, a gente precisa compreender que existem coisas que nos acontecem que não é para nos penalizar, não é para fazer a gente perder a nossa vida, muito pelo contrário, é para que a gente possa ir para um outro nível da nossa vida. Se você realmente acredita em Deus, e eu creio que você acredita, se você sabe que você é filha do Criador e que Ele quer tudo de melhor para ti, as coisas, elas têm um fluxo e tem um propósito de acontecer. Então essa dor que te acometeu, isso que você está vivendo, esse processo, ele vai passar. Eu gosto muito que o Steve Jobs, ele, quando estava nos seus últimos dias de vida, ele até fala assim que existe apenas algo assim, ele conquistou dinheiro, ele conquistou reconhecimento, tudo que alguém sonhava um dia em conquistar. Aí ele fala assim, eu poderia contratar qualquer pessoa para fazer qualquer tarefa, atribuição aqui, só que eu não tenho ninguém para carregar a minha doença, eu não tenho ninguém que possa fazer isso por mim. E ele descobre ali exatamente que o bem mais precioso e importante é a vida. Então, se você tem a vida que você tem, se você está me ouvindo, você tem a vida, você já tem muito para agradecer. Então, começa a agradecer e começa a se perguntar o que é essa dor que você vive, o que esse processo quer te ensinar. Porque os nossos processos, eles têm uma finalidade, eles têm um porquê, eles têm um propósito. Eu sempre costumo dizer que o mais difícil não é você dar o primeiro passo, é você continuar dando passos quando você não vê as coisas se movimentando no tempo e da forma que você queria. Porque quando elas não acontecem no tempo e do jeito que a gente quer, a gente começa a sentir uma dor muito grande na alma, que é aquela dor da frustração, é aquela dor da dúvida. E não existe dor maior, gente, do que a dúvida. Porque a dúvida é do demônio, a dúvida é do inimigo. E todas as vezes que nós nos colocamos na dúvida, a gente perde a coisa mais importante que Deus nos deixou, que é a fé. A fé é a certeza de que algo que Deus te prometeu vai acontecer, independente das circunstâncias que estão ao teu redor. Só que quando você tem dúvida, você automaticamente teme, você automaticamente sente medo e automaticamente você não age com a intensidade ou da forma que você deveria agir. E quando você não age do jeito, da maneira que você deveria agir, você faz muito menos e por fazer muito menos, seus resultados também são menores. Então, esse vídeo de hoje é para dizer assim para ti, faz o teu melhor, você tem que ser como Midas, exatamente, aonde tu colocar as tuas mãos vai virar ouro, a planta do teu pé vai virar ouro. Você tem que ser intenso em tudo aquilo que você fizer. Você tem que, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que vir com intensidade, com abundância, com vontade, com fervor, com amor. A gente tem que parar de economizar para as coisas boas, gente. Quando é uma coisa ruim, a gente faz um alarde, a gente grita, a gente chora, a gente esperneia. E quando a coisa é boa, parece que não é mais do que uma obrigação e não é real. A gente tem que começar a ser intenso nas coisas boas, a gente tem que começar a ser intencional, proposital. Porque quando você começa a ver a vida assim e levar a vida assim, mais disso vai para ti. Por quê? Porque você começa a atrair mais disso e tua vida vai ficando mais abundante, mais abundante. E quando você vê, você está exatamente transbordando dessa abundância, dessa prosperidade. E eu sei que é o lugar onde você quer estar. É nessa prosperidade. Então, olha só. Saiba que o processo de dor não dura para sempre. Saiba que com ele pode vir medo, insegurança, ansiedade. Só que tudo isso são sentimentos de frequência menor e que você tem que observar e dizer, eles são imaginários, eles não são reais. Eu estou sentindo por causa disso, mas mais de 90% das preocupações que eu tenho, existe exatamente um estudo científico sobre isso, que mais de 90% das preocupações que você tem nunca vão acontecer. Então esse medo que você sente, essa preocupação que você tem, essa ansiedade que corrói o teu coração, que faz você não dormir direito à noite, que faz você acordar angustiado, coração batendo apertado, não vai acontecer. A maioria delas não vão acontecer. E nós nos colocamos nesses lugares, acabamos não fazendo o que precisávamos fazer e tudo por algo que no final não vai acontecer. Então deixa eu te falar uma coisa. Começa a trazer mais fé para a tua vida. Diz, Senhor, já escreve aqui nos comentários, Senhor, me dá um coração
cheio de fé, me dá um coração cheio de esperança, me dá um coração cheio de fervor, me dá um coração de abundância, me dá um coração de fé, de abundância, de prosperidade. Por quê? Porque quando você pede esse coração, quando você se coloca nesse lugar, mais disso você vai ter. E é nesse lugar que você precisa estar, independente da dor que você viva hoje. Porque estar nesse lugar não depende da dor que você vive, depende de uma decisão e de uma escolha sua. Quando você escolhe, quando você decide, as coisas acontecem. Portanto, decida agora, nesse vídeo, nesse exato momento, diga assim: eu decido abundância, eu decido prosperidade, eu decido fé, eu escolho pela fé, eu escolho pela abundância, eu escolho que tudo que eu colocar a mão vai virar ouro, planta dos meus pés. E eu profetizo e declaro. E isso eu declaro sobre a tua vida agora. Escreva com fé, somente se você acredita nessa palavra. E compartilhe esse vídeo com pelo menos 7 pessoas. Porque eu tenho certeza que vai ter reviravolta na tua vida. Eu tenho certeza que esse processo de dor vai te levar para outro lugar muito mais poderoso. E você ainda vai lembrar de cada palavra dita nesse vídeo. Agora eu peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe. E faça um favor para mim nessa semana. Tome posse da promessa que Deus já te prometeu. E sabe qual é a promessa? Você vai prosperar muito. Tem um coração em Deus e Ele vai te prosperar 10 vezes mais. Você crê? Então diz aqui: eu acredito. Um beijo no seu coração. Amo você, simples assim.